Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 6 de setembro de 2021, segunda-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar tentando iniciar no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, segundou amanhã e é mais uma segunda fraquíssima de jogos, tá legal? Normalmente aí a galera do Mundo Bet gosta de dar um descanso na segunda-feira, tirar um dia de folga, porque graças a Deus, nesse mundo das apostas, a gente faz o nosso dia e o nosso horário, mas vocês podem tirar folga, porém eu não. Tô aqui, dá um trabalho pesquisar jogos, principalmente na segunda-feira. Eu confesso pra vocês que leva ali quase 2 horas, às vezes passa disso buscando o melhor possível, mas estou aqui sempre. E é o seguinte, já viemos de 2 segundas seguidas batendo bilhete, tá legal? Falando em bilhete também, ontem batemos mais um, foi o 5º de 6 dias na semana. Porra, show de bola. Se não fosse o Vasco na sexta-feira, cara, a gente estaria com 100% de bilhete, beleza? Batemos no Instagram também, se você quiser, o link do Instagram, vou deixar aqui. Vou deixar o arroba e o link tá na descrição. Lá eu troco uma ideia, deixo o bilhete, faço caixinha de pergunta, e é isso, já vamos aqui sem enrolar, segundou. E o primeiro jogo que temos aqui a 1h30 da tarde pela qualificatória europeia sub-21, temos Ilias Farrell enfrentando a França. Bom, já de cara aí, para quem é novo no canal, eu gosto muito desses torneios sub-21, o pessoal sabe que entrava direto aí, desde o início do canal eu gosto de entrar, um campeonato que eu gosto de acompanhar. Particularmente não comentei sobre a primeira rodada, porque eu queria ver como é que os times iam se portar, como é que estavam os elencos. Então vamos lá. Esse jogo aqui, Ilias Farrell contra a França. Buscar a vitória da França é uma odd muito esmagada, não aconselho a ninguém. Mas vejo com bons olhos a gente buscar uma vitória no primeiro tempo. Eu tava dando uma observada e a França, ela ganhou vários jogos no primeiro tempo. Deixa eu ver se o SofaScore... Ó, tá aqui, ó. SofaScore é pica, tá? Pra quem não sabe, esse site que eu uso, SofaScore, não ganho nada com isso, só porque pra mim é um site muito melhor do que todos os outros. Aqui, ó, dos últimos 10 jogos... Em 9, a França venceu o primeiro tempo, tá legal? Se eu abrir aqui os jogos da França, até esse último jogo que ela perdeu contra a Holanda, ela passou o primeiro tempo ganhando de 1-0 e acabou levando a virada no segundo. A França é uma seleção muito forte, se você olhar aqui dos últimos 3, 6, 9, 10, 11 jogos, ela perdeu apenas 2. Vai enfrentar a Ilias Farrell, que é uma seleção muito mais fraca, e é o seguinte, eu exploraria sim essa vitória no primeiro tempo da França. Só que o seguinte, uma coisa que eu gosto sempre de avisar no canal, a gente buscar uma vitória no primeiro tempo é sempre uma coisa um pouco mais arriscada. Então eu deixo para os ousados isso aqui, para mim a única coisa que tem para buscar nesse jogo uma vitória no primeiro tempo. Todas as outras coisas, as odds estão bem esmagadas, não dá também pra gente ficar forçando muito, tá legal? Ficar forçando 3, 4 gols aqui. Se a França ganhar de 1-0 e esse gol for no primeiro tempo, show de bola pra gente. É isso que eu aconselho, o jogo pra mim, 3-0 para os franceses de Camavinga, agora no Real Madrid. Próximo jogo, às 3 horas da tarde, continuando aqui pelo Sub-21 da Europa, temos Portugal contra a Bielorrússia. Também temos odds esmagadíssimas e também é mais um jogo para a gente buscar a vitória no primeiro tempo. Embora essa vitória também esteja esmagada, tem muita chance de acontecer, porque Portugal jogando em casa é uma seleção muito forte, tá legal? Ah, mas é Sub-21. Irmão, é Sub-21, mas é jogador, parceiro. São os futuros aí da seleção, ó. Portugal... Porra, se você olhar aqui, 3, 6, 11 jogos, ele perdeu apenas 1. E ele jogando em casa, olha, ele meteu 5-3 na Itália, 2-0 na Inglaterra, ganhou da Croácia, ganhou da Holanda, ganhou de Chipre e Bielorrússia. Bom, mas você vê que em casa ele é muito forte, ganha de seleções também do mesmo nível. Se a gente olhar aqui a Bielorrússia, dos últimos 7 jogos, em 7... a gente teve pelo menos 3 gols. O último confronto entre Portugal e Bielorrússia foi 3-0 para Portugal. E é o seguinte, eu exploro a vitória do primeiro tempo de Portugal. Se você quiser explorar o mais de 2,5 gols, também está na mesma faixa de cotação, também tem muita chance de bater, analisando que Portugal, ele costuma golear seus adversários, principalmente quando está jogando em casa. Jogo para mim, 4-0 para os portugueses. Próximo jogo aqui, 4 horas da tarde, pela segunda divisão da Espanha, temos Huesca contra Real Oviedo. Por que eu separei esse jogo? Bom, já de cara eu gosto de falar para vocês também que explorar o mercado de resultados na segunda divisão da Espanha é perigoso. O safe é sempre buscar um menos de 3,5 gols pelo fato de ser uma das ligas mais unders
do mundo. E para quem sempre pergunta, over. Quando eu falo que uma partida é over, é uma partida que tem tendência a ter muitos gols. E quando eu falo que uma partida é under, é a tendência a ter poucos gols. Então, no caso aqui, a segunda divisão da Espanha, normalmente, ela é marcada, né, por ter poucos gols em sua partida. Bom, então falando nisso, se você é iniciante, vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz sobre o dicionário do trade esportivo. Lá eu explico praticamente todos os termos mais utilizados aqui. É over, o que é over, o que é under, o que é back, o que é lay, pô, o que é HT, o que é FT, beleza? Tá começando agora, dá uma olhada lá, na verdade já aproveita e dá uma olhada na playlist inteira, Apostador do Zero, lá eu pego bem do início, explico todos os mercados, um por um. Por que eu fiz isso? Porque você tem que dar valor ao seu dinheiro, tá legal? Cara, seu dinheiro é muito precioso. Eu não sei a forma que você ganha, mas provavelmente não é fácil. Para você estar aqui, isso aqui não é um dinheiro fácil, você não é herdeiro. Então, porra, dê valor ao seu dinheiro, estude antes de colocar o seu dinheiro em alguma coisa, antes de fazer qualquer tipo de investimento, tá legal? Estuda mercado, estuda, enfim. Vou ficar enrolando muito aqui não, senão vai tomar muito nosso vídeo. Mas dá uma olhada lá que vocês vão entender. Voltando aqui para esse jogo. É perigoso o mercado de resultados? É, porém eu vejo com bons olhos aqui explorar algo a favor do Huesca. Porque o Huesca é um time que foi rebaixado, temporada passada, foi agora para a segunda divisão. E assim, ele não jogava mal suas partidas, ele jogava bem, só que faltava sorte. Principalmente no final da temporada ali, ele jogou muito bem os jogos, só que, cara, tava com azar, sabe? Quando tem que ser rebaixado, e ele tinha que ser rebaixado. Começou até de uma forma boa, veio de 2 vitórias, acabou perdendo no último jogo. Vai pegar o Real Oviedo, que em 3 jogos ainda não venceu nenhum. É um time bem fraquinho mesmo. Para mim, o Huesca ele é um grande candidato a subir. Ele está estruturado já praticamente desde o final da temporada para subir, porque ele já estava rebaixado. Tem um time bom para a segunda divisão. Detalhe, o Huesca vai jogar em casa. E em casa ele conseguiu suas 2 vitórias, fez 4 gols, não tomou nenhum. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Como eu disse, um histórico under dos últimos 6 jogos do Huesca em 5. A gente teve menos do que 3 gols. Real Oviedo não vence há 5 partidas. O detalhe é que mesmo o Huesca sendo bem under, e a La Liga 2 também, o histórico desse confronto é over. Dos últimos 6 jogos, todos os 6 foram ambas marcas. Mas assim, esse jogo eu não vim para explorar o mercado de gols, eu quero explorar o mercado de resultados. O Huesca é um time forte também, principalmente jogando em casa. Vai pegar o Real Oviedo, que não consegue vencer de ninguém, e eu acredito muito nessa vitória do Huesca. Mas, pra gente ficar safezado a Mundo Bet, vamos com o Huesca empate anula. Em caso de empate ali, apenas devolver o nosso dinheiro. Jogo pra mim, 2-0 para o time da casa. 5 horas da tarde, temos jogo aqui pela segunda divisão do Chile, Coquimbo unido contra Cobreloa. Engraçado, eu comecei a acompanhar o Coquimbo justamente por causa desse nome aqui. E um amigo meu, a gente ficava, vai ter jogo do Coquinho, vai ter jogo do Coquinho. O Coquimbo, ele acabou sendo rebaixado nessa última temporada e ele tá bem. Ele até passou recentemente por uma fase ruim, por isso que eu nem tava comentando os jogos dele. Só que assim, ó, ele é o terceiro colocado em 17 jogos, tem 29 pontos, ele tá apenas 1 ponto do Santa Cruz e tem um jogo a menos. Então é um jogo para ele vencer e aí acabar retomando a liderança. O Coquinho jogando em casa é o melhor mandante, são 10 jogos, perdeu apenas 1. Vai pegar o Cobreloa, que como visitante é o pior visitante da competição, em 8 jogos ainda não venceu. É um time que empata muito, ó, e faz pouco gol. Em 8 jogos fez apenas 3 gols jogando fora de casa. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Coquinho não perde para o Cobreloa há 4 partidas. Vamos lá, as duas equipes vêm de 3 jogos de invencibilidade e o Cobreloa dos últimos 8 em 7, a gente teve menos que 3 gols, né? O Cobreloa é um time under. Só que assim, para esse jogo eu exploro a vitória do Coquinho, só que, porra, com empate anula também, pra gente ficar safe, até porque o Coquinho gosta muito de empatar e o Cobreloa também. Então, em caso de empate, a gente fica safezado. Só que assim, ó, vou alertar para vocês, é a segunda divisão do Chile, é sempre perigoso buscar o mercado de resultados. Na verdade, os torneios sul-americanos são difíceis da gente buscar o mercado de resultado. Ontem mesmo, o América de Cali, porra, perdeu pro Lanterna, horroroso, mano, é horroroso. Mas enfim, eu acredito no Coquinho, ele tá sobrando aqui na segunda divisão, é jogo pra mim pra ele vencer, e jogo bem assim, tipo 1-0, joguinho truncado. 6 horas da noite pelo Campeonato Argentino temos Estudiantes de La Plata enfrentando Argentino Júnior. O Argentino Júnior é um time que eu gosto muito de entrar pelo mercado de under, o mercado de menos gols. Vou mostrar aqui pra vocês pela classificação. Em 9 jogos, o Argentino Júnior fez apenas 7 gols,
é menos de 1 gol por partida e sofreu 6, também é menos de 1 gol por partida. Desde a Libertadores, o Argentinos Júnior, para quem acompanha, tem visto que é um dos times mais unders da temporada. Vai pegar o Estudiantes, que não é um time under, só que assim, o Argentinos Júnior, pelo estilo de jogo dele, ele convida o outro time a ser under, porque é um time que toca muita bola, é um time que segura muito jogo. Ó, quando as duas equipes se enfrentam dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve menos do que 3 gols. E o Argentinos Júnior está bem, ó, 3 vitórias consecutivas contra o Estudiantes e 5 jogos sem perder, ó, além de 3 jogos sem sofrer gols. O Argentinos Júnior realmente tem uma defesa boa. O Estudiantes, dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos do que 3 gols. E o Argentinos Júnior, dos últimos 10, em 8, a gente teve menos do que 3 gols, tá legal? Eu vou ficar de fora desse mercado de resultados, por mais que o Argentinos Júnior leve vantagem contra o Estudiantes, o momento dos dois é diferente. O momento hoje do Estudiantes é melhor, vai estar jogando em casa, então eu prefiro ficar de fora. Mas, vejo com bons olhos a gente explorar o mercado de menos gols, menos 3 gols e meio é safezada Mundo Bet aqui em jogo do Argentinos Júnior. Porém, se você quiser ser um pouquinho mais arriscado e buscar uma oddzinha melhor, o menos de 2 gols e meio também, a gente viu que tem acontecido com muita frequência aqui nos jogos das duas equipes, até nos confrontos diretos. Placar para mim, 1-1. 8 horas da noite pela Série B, temos Avaí contra Vasco da Gama. O Vasco é um dos times mais odiados aqui do canal, até os próprios vascaínos como eu odeiam o Vasco. Vamos lá. Cara, tá foda, mané. Olha só, mercado de resultado Série B, já falo pra vocês, esquece, tá? Esquece esse jogo aqui, porque o Vasco é tão safado que é capaz, se a gente explorar uma dupla chance pro Avaí, o Vasco ganhar o jogo. Então, vamos ficar de fora desse mercado de resultados que o Vasco gosta de matar a gente. Porém, vejo com muito bons olhos o mercado de gols. Jogos do Vasco, eu gosto sempre de explorar o menos de 3 gols e meio. Quem vai, sabe que normalmente bate, porque o ataque do Vasco é muito fraco, o Cano não tá conseguindo fazer gol. E a zaga do Vasco sempre entrega, né? Isso aí tá foda, mano. Mas vamos lá. Ó, quando as duas equipes se enfrentam dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve menos do que 3 gols. O Avaí vem de 3 jogos sem vencer, por isso eu falo que é difícil colocar essa vitória aqui do Avaí, mesmo com empate. Só que o Avaí dos últimos 10 jogos em 9, a gente teve menos do que 3 gols. E o Vasco dos últimos 7 em 5, a gente teve menos do que 3 gols também. Então já de cara eu vou adiantar, safezada Mundo Bet, menos 3 gols e meio. Também dá para explorar o menos de 2 gols e meio, para quem é um pouquinho mais ousado, é um pouquinho de risco, né? Porém vai ter um lucro maior caso bata, e a gente tem visto que tem muita chance de bater. Mercado de resultados estou fora, porque se eu entrar no Vasco, o Vasco vai perder, e se a gente entrar no Avaí, o Vasco vai ganhar. Então, fica de fora, jogo para mim, 1-0 Avaí. 8 horas da noite pelo Campeonato Chileno, temos Universidade de Chile enfrentando o La Serena. Bom, só de olhar essa race aqui, a gente pode ver que o momento do La Serena é horroroso. Não venceu nos últimos 5 jogos e empatou 1 e perdeu 4. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Universidade de Chile, né? Laú é o 4º colocado, tem 29 pontos, tá a 5 pontos do Colo-Colo, que é o líder, porém tem um jogo a menos, é o jogo para ele vencer também e dar uma encurtada ali, a diferença para a liderança, e também empatar com o La Calera e chegar na zona da Libertadores, tá legal? Que é uma zona também muito importante. Vamos lá, o Universidade jogando em casa, é um time bem meia boca, em 8 jogos, ganhou 4, empatou 2 e perdeu 2, né? É um bom mandante. Porém, o La Serena é um péssimo visitante. Em 9 jogos, venceu apenas 1, empatou 3 e perdeu 5. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Ó, Universidade de Chile não perde para o La Serena há 10 partidas. Então tem um bom retrospecto aqui. La Serena freguesia. Freguesia do Laú. Só que o Universidade de Chile vem sofrendo gols há 7 partidas. Das últimas 7 em 6 foram ambas marcam. La Serena não vence há 7 partidas. Vem sofrendo gols há 6 partidas consecutivas. Tá legal? Então assim, eu não vou ficar no mercado de gols, por mais que eu acredite que a gente tenha chance de ver pelo menos 2 gols aqui, eu prefiro explorar esse momento ruim do La Serena, que não vence há 7 partidas, porra, aliado ao fato de estar jogando fora de casa. Universidade de Chile precisa vencer de qualquer jeito para pelo menos chegar ali na zona da Libertadores. É jogo para vencer, porém,
também pelo fato de ser um torneio chileno, eu também entraria aqui com um casa empate anula para a gente ficar resguardado em caso de empate. Acredito que a Universidade de Chile não deva perder, no máximo empatar aqui como tropeço, e é isso que eu exploro. O jogo para mim 2-0 para a Laú. E para a gente fechar o nosso dia às 8h15 da noite temos Vélez contra União Santa Fé. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal aí, você puder deixar um like, deixar um comentário, cara, isso ajuda muito, muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo. Eu sei que todo dia eu falo isso, só que todo dia eu sei que também tem gente nova assistindo e eu conto muito com essa ajuda de vocês. Custa nada, um likezinho ali maroto, beleza? 2 segundinhos, então é isso, vamos lá. Para esse jogo aqui é o seguinte, jogo perigoso, tá? Já de cara eu falo para vocês que é um jogo perigoso, porque se a gente olhar essa classificação, o União, ele tá melhor do que o Vélez, tá com 2 pontos na frente, só que assim, vamos dar uma olhada aqui mais aprofundada. O União jogando como visitante, em 4 jogos venceu apenas 1. Não é uma campanha tão ruim porque só perdeu 1 também. E o Vélez como mandante, só perdeu 1, sofreu apenas 2 gols, não é um mau mandante. O problema dele é quando ele joga fora de casa, porque jogando fora de casa, ele em 4 jogos não venceu nenhum, pô. Isso aí tá derrubando ele na tabela. Vamos dar uma olhada no histórico. O Vélez vem de 3 vitórias consecutivas contra o União Santa Fé, tem um retrospecto bom. O Vélez está a 3 jogos sem perder, é um time que está se levantando aí, falar nisso, pô, esse negócio do Peru crescer, se levantar, pô, vocês estão me zoando muito aí nos comentários, hein, vocês são foda. Vamos lá, tá 3 jogos sem vencer, tá se levantando aí na competição, e é um time under dos últimos 8 jogos, em 6 a gente teve menos que 3 gols. Então é o seguinte, pra mim, é jogo pro Vélez vencer, o Vélez é um bom mandante, o União Santa Fé é um mau visitante, o Vélez, porra, a gente viu aqui, ó, tá, 3 jogos de invencibilidade, venceu 2, tá se levantando, tá jogando em casa, jogo pra ele vencer. Dá pra explorar essa odd aqui que tá alta e buscar um dupla chance aí pro Vélez, um caso empate anula, né? Usar esse fator casa pra gente jogar com um empate. Não deixa de ser um jogo perigoso, porque por mais que o Vélez esteja crescendo, se a gente analisar o momento das 2 equipes, o momento do União Santa Fé é melhor, porém, deixa aqui para quem é ousado e quiser estar explorando alguma coisa nessa partida. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de amanhã. Eu sei que tem poucos jogos, eu sei que não são jogos tão bons assim quanto a gente queria. Normalmente, segunda-feira é um dia que eu aconselho a vocês tirarem folga, tá legal? Porém, se vocês quiserem dar uma arriscada, tamo aí para isso. Um detalhe também é o seguinte, rapidinho. Porra, teve jogo hoje do Kawasaki, né? O Kawasaki, eu coloquei que ele era favorito, coloquei também que era uma partida para gols. O Kawasaki tava ganhando de 3-1, aí o Kawasaki tomou um gol aos 87 e um gol aos 90. Tomou um empate ali, deu um apagão, dormiu, tomou um empate. Aí já teve gente, cara, já me enchendo o saco. Porra, entrei no Kawasaki, perdi, não sei o que. Na moral, se você me culpar porque um time toma 2 gols no final do jogo, porra, irmão, na moral, com todo respeito, você tem que se tratar, mano. Você tem que se tratar ou então procurar outro rumo, porque, porra, futebol tá faltando aí com certeza. Outra coisa também, uma outra dica que eu vou dar. Cara, mercado brasileiro é ruim de entrar, jogo do Brasil. Pô, então não entre, jogo fora de casa no brasileiro, pelo amor de Deus, não entre. Eu vi muita gente entrando no Fortaleza, cara, não faz isso. Não faz isso, não foi zebra o Bahia ganhar do Fortaleza. O problema é que o Bahia realmente estava numa fase ruim, só que não é zebra, pô. O time tá jogando em casa, pô, tá pressionado pela torcida, precisa vencer. Não é zebra. Campeonato Brasileiro, a única zebra do Campeonato Brasileiro é o Galo perder, o Flamengo perder, Palmeiras perder, porque o Palmeiras tem um time bom, apesar de eu não gostar do ataque do Palmeiras. Isso é zebra. Qualquer outro resultado não é zebra, tá legal? Não esqueça de fazer gestão de banca. Dia começou ruim amanhã, parou. Tá legal? O dia já não é bom. Então, se ele começar ruim, esquece, já passa pro próximo. Tamo junto, muita fé, bora pra cima!